Bom, será que a gente realmente precisa ficar correndo atrás de novas metodologias, novas ferramentas, né? Se manter atualizado? Isso é uma coisa que eu muitas vezes me pergunto e sempre recebo comentários em relação a isso. Eu me lembro quando lancei o meu livro Managing Stakeholders as Clients, que foi lançado em 2013, publicação do PMI, Project Management Institute. Publiquei um livro. E aí uma das primeiras coisas que eu recebi como feedback de algumas pessoas que viram o livro no LinkedIn e tudo mais foi: Mário, por que nós precisamos de um novo método para gestão de stakeholders, né? E sempre que sai alguma outra coisa, o PM Canvas, outros métodos que eu acho muito bacana, que surgiram de vários autores, professores, consultores, enfim, sai algum novo método, aí eu recebo essa pergunta: poxa, mas será que a gente já não sabe tudo, né? Se você voltar e reduzir, será que essas coisas não são os mesmos fundamentos de gestão que a gente tinha no passado? E a resposta é sim e não. Então, quando a gente fala que os problemas podem ser resolvidos, ou vários dos problemas podem ser resolvidos com conhecimentos que a gente já tem há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, é que muitas vezes isso é uma simplificação. E se você quer se diferenciar, esse é o grande foco aqui desse vídeo, né? Se você quer se diferenciar, você tem que se manter atualizado com as últimas ferramentas que estão disponíveis, com as últimas metodologias, as últimas técnicas, os últimos métodos que estão disponíveis. Porque o que nós estamos falando aqui não é resolver 90% dos problemas, 80% dos problemas. Nós estamos falando aqui de se manter competitivo, se manter relevante. Deixa eu te dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Todo mundo aí fez o primeiro grau, né? Você fez aí ensino médio, provavelmente fez o ensino médio, lembra lá das suas aulas de física. E se você reduzir qualquer coisa que você imaginar ali da física, talvez tenha meia dúzia de fórmulas, né? Eu fiz engenharia e aí você aprende umas coisinhas um pouco mais avançadas. Mas aí você fala: poxa, eu quero explicar isso aí de uma maneira simples. Você pode usar aquela formulazinha de Newton, né, que é o força igual massa vezes aceleração. Isso aí serve para você entender como é que funciona o seu carro, motores, como é que funciona uma série de coisas. E quando a gente está explicando isso, por exemplo, para falar sobre satélites ou para falar sobre o lançamento de um foguete, por exemplo, a coisa começa a se tornar um pouco mais complicada. Porque o simples, ele é uma forma de aprendizado. Então, de novo, né, você pegar a velocidade do seu carro, aí você fala: poxa, velocidade, eu vou pensar na distância ali, aí eu consigo calcular a velocidade, a distância dividida pelo tempo ali, por exemplo, coisa simples. Agora, quando você está falando de um carro de Fórmula 1, você começa a considerar uma série de outras coisas, pesos, você começa a considerar resistência do ar, você começa a considerar uma série de outras coisas que no seu carro não precisa, porque você anda dentro da cidade a 60 km por hora, ou você viaja a 100 km por hora. Agora, quando você está a 300 km por hora, a fórmula de Newton ali, não é que ela não vale mais, mas é que ela não captura todos os detalhes. Então, quando você está falando de um foguete, aí, os últimos lançamentos, né, o sucesso da SpaceX, você tem uma massa variável, um negócio muito mais complexo ali de resistência do ar e de tantas outras coisas. O que isso tem a ver com a sua profissão, com esse vídeo aqui de que você precisa buscar as últimas coisas, como é que você faz aqui para se manter relevante? É porque eu sempre recebo esse tipo de comentário, né? Recebi um comentário similar a esse no LinkedIn recentemente. Poxa, as técnicas aí, tudo se resume ao que a gente tinha lá na análise SWOT, por exemplo. Se você usar os 5 porquês ou o Ishikawa, faz tudo que esses novos métodos fazem. E em partes isso é verdade, porque os fundamentos de gestão não mudaram. Então, quando eu estou falando de gestão de projetos, né, tem até alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal do YouTube. Quando estou falando sobre gestão de projetos, os fundamentos não mudaram. É a mesma coisa desde o tempo da pirâmide, né? 2.000, 3.000 anos atrás, aí é o mesmo fundamento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que definir o que vai ser feito, que é o nosso escopo. Então você vai fazer uma pirâmide, uma ponte, qualquer coisa que você vai fazer. Define quando isso vai ser feito, as tarefas ali, qualquer tipo de organização de tarefas. E quem vai fazer, os recursos que vão fazer isso, né? Quantas pessoas, né? Época lá, quantos escravos vão fazer essas coisas e quantas pedras precisamos, por exemplo, né?
E isso já era gestão de projetos. Agora, quando você pensa hoje, que nós estamos no ano 2021, pensando em competitividade, você que tem talvez 100 projetos na sua empresa, 200 projetos, você tem um investimento aí de milhões de reais, às vezes bilhões de reais em projetos. Será que só pensar ali que a gente precisava simplesmente dizer que vai fazer alguma coisa e não ter uma rastreabilidade de requisitos, não ter um detalhamento de outras coisas, né? Isso significa que você vai perder a atenção aos detalhes. E a atenção aos detalhes que diferencia as pessoas e que diferencia as organizações. Você pode rapidamente entender, por exemplo, as fórmulas da física, ali como eu falei, ou você pode rapidamente, de novo, aprender assim, como funciona alguma tecnologia, né? O Project. Como é que funciona o Project? Bom, o Project é uma ferramenta que você abre aqui, salva o seu arquivo, você cria as tarefinhas, liga uma na outra. Bom, já sei Project em 3 minutos, né? Isso é muito superficial. O que a gente precisa saber é controlar o trabalho no Project, controlar alocações, controlar calendários, controlar feriados. E aí isso é que são as técnicas avançadas. E as técnicas avançadas é que vão levar você e a sua organização para um outro nível. Eu acho isso muito importante, porque não é que a gente quer complicar as coisas, mas você não consegue resolver um problema complexo, um mercado cada vez mais competitivo que a gente tem, volatilidade, incerteza, uma série de coisas. A gente não consegue resolver isso simplificando demais. Então não é que tem que complicar, mas a super simplificação também não pode acontecer, né? Já dizia o Einstein aí, talvez 100 anos atrás, de que a gente deve tornar as coisas simples, mas não simplistas, não superficiais ali que não sirvam para nada. Então acho que isso é uma coisa muito importante de você pensar, de todos nós refletirmos, né? De que nós precisamos sim encontrar técnicas mais avançadas, encontrar ferramentas mais avançadas, porque não se trata só, mais uma vez, como eu falei, de simplesmente resolver fazer o mínimo, né? Vou tirar 7 aqui para passar. Não, a gente tem que chegar no 9,5 ali, no 10, para a gente conseguir se diferenciar e se manter relevante, seja como profissional, seja como organização. E é como se a gente pensar nessa questão de ferramentas aí, né? Se você levar isso para qualquer esporte, eu sempre faço as analogias do esporte aqui, porque é muito mais claro para a gente que lá existe uma competição. A gente não entende, muitas vezes, que existe uma competição no mercado de trabalho, não entende que existe uma competição da sua empresa, não entende que existe essa competição. Porque não tem um placar ali muito claro, né? Não tem um score ali muito claro. Mas se você for pensar, por exemplo, bom, saber nadar, o que eu preciso de saber nadar? Bom, pular na água, bate o braço ali, bate a perna, você aprendeu a boiar, já sei nadar, né? Isso é suficiente? Bom, se você for boiar ali na água e se deslocar, né, tudo mais, é suficiente. Agora, imagina um nadador profissional, ele está estudando técnica de respiração todo dia, tá ensinando técnicas para economizar energia, melhorar seu movimento, melhorar sua eficiência, ele está buscando ferramentas novas, talvez uma roupa de natação que seja melhor, um óculos que seja melhor, uma série de coisas que sejam melhor por causa da competitividade. Então, quando a gente está falando de empresa de novo e quando a gente está falando da sua carreira como profissional, não se contente em pular na água e boiar. Isso não é suficiente. Não vai ser legal para você. Você vai correr sérios riscos no mercado de trabalho e a sua organização também. Então, se você vai entrar ali na gestão de projetos, você pode começar pelas coisas mais simples, todo mundo pula na água e começa a aprender o básico ali. Se é algo que você quer para a sua carreira, você vai ter que estudar outras coisas, vai se aprofundar no Prince, vai se aprofundar na gestão ágil, vai usar ferramentas adequadas como o SharePoint, Project, Planner, tantas outras por aí, porque se você simplesmente deu uma lida ali num curso rápido, que ajuda, já é um bom começo, mas você simplesmente deu uma lida num curso rápido e está fazendo uma gestão de projetos no Excel, em alguma ferramenta ali que não permite todas as funcionalidades que você necessita, isso vai ser algo ruim para a sua organização. Vai perder produtividade, vai perder valor, vai perder eficiência, uma série de coisas aqui. Então, para concluir esse vídeo, né, deixa aí seus comentários, deixa a sua opinião, mas eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas leem isso nas redes sociais, né? Bom, as ferramentas são as mesmas ali que a gente sabe há 100 anos atrás.
Se fosse assim, a gente não precisava de nenhum livro novo, nenhum curso novo, não teria mais nenhum doutorado, nenhuma pesquisa, nem nada, né? Agora, se você precisa se aprofundar nisso ou não, aí depende da sua carreira. Então, se você, por exemplo, da área financeira, você quer ter só uma visão superficial sobre um determinado assunto, né, de marketing, de gestão de projetos, aí você pode ler superficialmente e entender. Como todos nós temos um conhecimento básico de forças da física, por exemplo, da biologia, você tem aquela simplificação toda que a gente aprendeu aí no ensino médio. Agora, se você quiser ser médico de verdade, não dá para simplesmente, né, tem a célula e tal coisa aqui. Bom, é muito mais complicado do que isso, é muito mais detalhado do que isso. Então existem simplificações, modelos simplificados muito bons para o nosso aprendizado. Ter um conhecimento superficial de algumas áreas é importante, mas a gente também precisa entender que em determinadas situações é importante que a gente se aprofunde e entenda melhor outras coisas. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.